chamar nossa convidada aqui ao palco principal, doutora Mônica Borini. Boa noite, Mônica. Oi, boa noite, Cristiano. Eu agradeço o convite, viu? Opa! Eu que agradeço por você ter aceito, aberto uma brechinha aí na sua agenda para estar aqui com a gente, e vai ser muito legal com uma pessoa como a Mônica, que está totalmente inserida no contexto, acompanha todo o desenvolvimento da ufologia nacional e internacional. Então a gente vai saber um pouquinho do que está acontecendo. A Mônica, ela vai estar muito melhor informada, muito melhor posicionada para trazer essas informações para vocês. Mônica, se apresenta um pouquinho, fala um pouco sobre você, o seu trabalho, por favor. Então, boa noite a todos, estou muito contente de estar aqui com o Cristiano. Tivemos um ótimo encontro lá em Luminárias o ano passado, e agora estamos aqui. Então, eu sou psicóloga clínica há mais de 30 anos, né? E me especializei em casos de pessoas que se dizem abduzidas. Pelo primeiro caso que veio no meu consultório, no final da década de 80 ainda, 1989, que foi o caso da Elizabeth, que inclusive está na capa do livro do Mário Rangel, Abduções com hipnose e sem hipnose, né, que foi um ufólogo muito importante de São Paulo, que faleceu este ano, e a partir daquele caso, me chamou a atenção e eu fui me interessando, meus colegas começaram a enviar outros pacientes, e aí eu fui me veredando. Quando eu viajava de avião, eu falava com os pilotos, e aí entrei em contato com o general Shoa, trocamos correspondências. Na época não tinha celular, né? Era por carta, telefone de fio. Então aí fui me integrando, entendendo, e aí as coisas foram acontecendo, e fui investigando, cada vez mais estudando, investigando, até que eu dei a primeira palestra minha no primeiro Fórum Mundial de Ufologia, que foi em Brasília, em 1900, se não me engano, 97. E a partir daí eu continuei meus estudos até hoje. Depois fiz carreira acadêmica, fiz mestrado, doutorado em neuropsicologia, em psicologia na avaliação da saúde mental, porque isso me interessava muito em relação à questão das pessoas que viviam abduzidas, né? Eu tinha que entender bastante de saúde mental. Então, eu me formei nisso e tenho um pós-doutorado em um estudo entre OVNIs e paranormalidade, que ainda eu estou fazendo, que é um sanduíche Brasil e Estados Unidos, né? Então, agora, no momento, eu estou aqui mais clínica mesmo, com meus pacientes comuns, normais, que eu atendo, e muitos pacientes que chegam com essa narrativa de contato ou de abdução, né? Então, eu estou aqui para falar um pouquinho disso e tentar fazer uma retrospectiva dos fenômenos que aconteceram durante esse ano, os APs, né? os OVNIs, e os UFOs, os fenômenos anômalos não identificados. É isso. E Mônica, uma curiosidade, eu já li um livro do David Jacobs. Sim. Você deve conhecer, né? Conheço pessoalmente, inclusive, somos amigos. Ah, que legal! Que legal! Já palestramos juntos também, lá no Paraná, algumas vezes. E o David Jacobs, ele fala que, geralmente, para ele ter certeza que a pessoa foi realmente abduzida por seres extraterrestres, ele precisa ir de umas 10 sessões para lá, né? Para ele começar. Você é assim também, ou você já nas primeiras sessões, segunda, terceira, você já tem um feeling para identificar se a pessoa realmente foi abduzida ou se ela está se autossugestionando? Eu tenho um feeling, por causa de todo o meu background, né, sobre psicopatologias, né, saúde mental,
Então, é muito fácil para identificar se a pessoa está numa fantasia, se é um delírio, se ela está tentando enganar, se é uma necessidade de carência, de aparecer, ou não, né? Então, a gente percebe uma série de fatores, não só o que ela narra, mas o que vem recheado em volta com ela, né? As evidências, as testemunhas, o comportamento dela, os detalhes todos. Por exemplo, uma vez veio uma família que andou quase 700 quilômetros para vir aqui fazer hipnose regressiva, porque a família toda tinha sido, segundo eles, né, abduzidos. E foi o pessoal lá do seu João Caiana, lá de Turama, Minas Gerais, a família. Já ouvi falar desse caso. Eles chegaram aqui muito mal, todo mundo com diarreia, passando mal, viajaram o dia inteiro, os filhos, crianças, adolescentes, tive que dar água com açúcar, fazer as entrevistas, anamnese, raporte, depois fazer a hipnose num separadamente do outro, para ver se as coisas batiam. Foi muito interessante. E aí, no mesmo dia, inclusive, depois de ficar aqui umas 6, 7 horas, eles voltaram para Iturama. Então, assim, ninguém faz uma coisa dessa se não passou por alguma experiência anômala, de fato. Com certeza. Né? Ô, Mônica, eu vou te falar uma coisa. Eu admiro demais esse trabalho que você faz, porque eu me considero... Aliás, eu sou um ufólogo e estou na ufologia porque eu encaro isso como uma missão. E a missão é de trazer um pouco de alento para esse pessoal que fica à deriva, né? Quando acontece algum tipo, não precisa nem ser abdução, não, mas às vezes um contato visual, alguma coisa forte que atua muito nele, eles ficam meio que à deriva, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, para quem dizer. Aí, quando falam, são ridicularizados. Então, quer dizer, tem muita gente que sofre com isso. Sofre muito. E, olha, isso, Cristiano, é um assunto muito sério. É um assunto muito sério. Não é brincadeira, as pessoas sofrem. As pessoas ficam com sequelas, elas ficam com trauma, estresse pós-traumático. Exatamente. Cada um é cada um. Para um, às vezes, a experiência não é tão sofrível, mas para alguns outros é extremamente sofrível. E traumatizante. Então, quer dizer, eu com um pouco de conhecimento que eu tenho na ufologia, eu procuro trazer um alento para essas pessoas, para dizer para elas que elas não estão sozinhas, que tem muita gente no mundo inteiro que passa pela mesma coisa, e que a gente está aqui, e tem muita gente junto conosco que conhecem do assunto, que sabem. Eu sou amigo da doutora Gilda Moura, você deve conhecer. E muitas das vezes eu indiquei pessoas para ela, agora eu também vou indicar para você, porque são pessoas que precisam de ajuda, né? E vocês são maravilhosos, porque vocês estão além das minhas capacidades. Eu posso oferecer conhecimento e explicar, mas vocês vão além. Vocês, além de oferecer conhecimento, vocês ainda podem tratar dessas pessoas. Isso, é o mais importante, que não é só a pessoa contar a experiência. Você tem que trabalhar o trauma e tratar, tem que acompanhar. Porque esse fenômeno, pelo que os abduzidos dizem, né, as pessoas que se dizem abduzidos, ele não ocorre uma vez só na vida delas, ocorre diversas vezes na vida. Então, assim, é um trauma atrás do outro. Então, assim, essas pessoas, elas ficam muitas vezes, acabam tendo até algum transtorno mental lá na frente por conta dessas experiências. Um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico. Teve uma vez, acho que foi em 2004, eu fui lá no Jô Soares falar justamente sobre síndrome do pânico em pessoas que se diziam abduzidas. Né? Por quê? Porque elas eram normais. Aí, depois da experiência, ou da recorrência da experiência, acabam ficando com questões de ansiedade, com medo, com insônia, não conseguem dormir. Por coincidência, hoje, eu tive um tempinho à tarde, eu assisti um filme antigo, você deve se lembrar, da década de 90, de 1992, aquele filme Intruders.
Eu assisti, adoro. É um filme muito bom, que apesar de ser antigo, ali ele fala muito bem o que ocorre. O nível, muitas vezes, do trauma, as sequelas, as invasões. Porque, a priori, se a gente for considerar que, e se de fato existirem as abduções, se trata de um sequestro. Né? É um Claro. sequestro. É um cárcere privado, muitas vezes. E é uma coisa hostil, porque tem muitos ufólogos até que tem aquele romantismo, né, no coração. Sim, na década de 80, né, 90. Quero ser abduzido. E que falam que a abdução é uma coisa que o ser humano acha que é ruim, mas não é ruim. Pô, como é que isso não existe, cara? Acha que é ruim, que não é ruim. É hostil, sim. Você é levado sem a pessoas que, para ela, a experiência é mais leve. E outras pessoas que elas já vêm num contexto cultural de abusos. Então, o que acontece para ela nada mais é do que uma continuidade do que sempre aconteceu meio com ela na família, de abusos. Então, porque é um abuso, né? Quando você é sequestrado, quando você sai do seu lugar, habitat de segurança, quando fazem, de repente, algum tipo de exames com você, quando tiram um pedacinho do seu corpo, da sua pele, quando introduzem, por exemplo, um implante, né? Num pedaço do seu corpo. Eu vou mostrar hoje aí uma paciente que eu tenho, que ela tem um chip, né, um implante de 2 centímetros dentro do crânio. E ela sofre com aquilo, porque ela falou que o negócio se mexe, o negócio anda, o negócio esquenta a cabeça dela. Só que nenhum neurologista quer tirar. Nenhum quer se comprometer e tirar aquilo, porque vai ter que encerrar o crânio. Né? Então, assim, se não estiver incomodando demais ela no cotidiano, no dia a dia, é para ela continuar com aquilo. E aquilo perturba ela. Ela me procurou. Eu fui até a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer a hipnose regressiva nela. Por quê? Porque ela me mostrou por A mais B que após ter experiências com OVNIs, ela descobriu esse implante na cabeça. E ela tem documentado, ela tem ressonância magnética, ela tem raio-x, ela tem tomografia, ela tem os laudos assinados pelos médicos falando objeto estranho metálico dentro da cabeça, que impediu, inclusive, de completar o restante do exame. Né? Às vezes impedindo. Então, assim, tá lá. É uma coisa concreta. Agora, você junta aquilo à narrativa que ela traz, que é uma narrativa de avistamento de OVNIs. Então, peraí, tem que se considerar. Por isso que eu falo, o fato, a experiência que a pessoa vem contando de abdução, ela não vem só com a história. Porque história qualquer um conta, história qualquer um fala. Ela vem com uma série de evidências, bem recheada. E essas evidências podem ser marcas do corpo, pode ser implantes, pode ser o marido que testemunhou, o vizinho que viu, pode ser um objeto, pode ser marcas no solo, pode ser efeitos paranormais que estão acontecendo na casa dela, que muita gente confunde com espiritismo ou espiritualidade. Né? É verdade. O assunto, Cristiano, é sério, é muito sério. O Anderson, ele está falando ali, ó, o assunto é seríssimo aqui. Ó. Porque na década de 80 e 90, tudo era muito romantizado. Então, a gente falava de abdução e era assim, um negócio assim, que a gente não tinha noção de perto. Hoje nós temos noção. Os cientistas do mundo inteiro, mesmo David Jacobs, né, ele também fala isso, né, que a coisa é um assunto muito sério. E só que totalmente acobertado. Tá? Uma coisa é fato, a ciência em nenhum momento disse que alienígenas existem e que abduções existem. A ciência não comprovou isso, não disse isso ainda. O que nós temos são evidências, são testemunhos, uma série de comprovações, mas que para a ciência não são provas, porque a ciência tem um método científico. Então, o que você prova aqui, você tem que provar em qualquer parte do mundo.
né? Agora, se isso fosse comprovado por uma questão, por exemplo, jurídica, né? Por testemunhas, por um juiz dizer se aconteceu ou não aconteceu, seria super fácil, porque o juiz aceita uma testemunha até para prender um cidadão, para falar que aconteceu um crime, né? Então, assim, mesmo a gente, dentro da ufologia, por exemplo, né, o ufólogo vai lá, colhe um monte de material, mesmo com esse monte de material, não pode-se dizer que houve, de fato, uma abdução, cientificamente falando, ou que houve um contato com OVNI, porque OVNIs ainda... Bom, agora já estão existindo, né? Já estão falando, mas até então, na década de 90, 2000... Então, assim, ainda está em acobertamento, mas está vindo aí. Haja visto o que está acontecendo em Nova Jersey. Né? Vamos falar na retrospectiva, vamos falar. Né? Ô, Mônica, antes da gente começar a retrospectiva, já teve aí um primeiro questionamento do meu amigo WH Lima. Ele pergunta se essas pessoas... Aí, você está vendo, né? Essas pessoas são escolhidas, moram próximos de zonas energéticas, são aleatórios. A grande maioria dos meus colegas que estudam isso, cientistas, e eu, são aleatórios. É como se você... Por exemplo, você acha que o cientista vai lá e vai escolhendo muito ratinho para fazer um experimento? Não, ele vai lá, escolhe um monte de ratinho branco lá. Escolhe não. Compra essa leva de ratinho branco aí, joga no laboratório para fazer experiência. É mais ou menos isso que acontece. Não tem uma coisa de, são escolhidos. Não. Claro que, no meio dessa leva, tem algumas particularidades. Tem alguns, por exemplo, que eu venho pesquisando, que se trata de ligações de origem. Agora, você vai perguntar, o que isso significa? Não sei ainda. Ligações de origem. É o que eles dizem para o abduzido. Entendeu? Então, assim, parece que existem algumas variações. Né? Nem todo mundo é pego por ser pego, porque estava aí eles... Aquela questão do tipo sanguíneo, você já verificou algum padrão? Quem fez esse estudo profundo foi o Mário Rangel, esse que eu citei no começo, que ele era piloto e ufólogo. Ele falava sobre o sangue O positivo, que ele fez de todas as pessoas que ele contatou, que vinha com essa narrativa, ou que ele hipnotizou, a grande maioria tinha sangue O. Só que é o seguinte, né? O sangue O é um sangue universal, né? E é o que a maioria do pessoal tem, né? Agora, tem a polêmica do RH negativo, né? O sangue RH negativo. Então, dizem que... Eu estudei isso um pouco e fala mesmo que esse sangue vem de uma região, se eu não me engano, do Oriente Médio, daqueles lados lá, meio África. E é um sangue único, tá? E que ninguém sabe a procedência, de fato, que não era... Eu já li alguma coisa. Sangue RH negativo. Né? Eu já li alguma coisa a respeito. E falam que isso vem de uma linhagem, é o que falam, né? Especulação, né? Claro. Vem de uma linhagem alienígena. Né? E eu sou B negativo, que é mais raro ainda. Eu só perco para o AB negativo. O AB negativo é o mais raro, depois eu venho o B negativo. Mas o RH negativo é um sangue assim, que tem muita especulação em cima dele em questão dessa questão alienígena. O Beto está falando aqui. Existem pessoas no mundo inteiro que têm várias sequelas psicológicas e nem imaginam que foram abduzidas por falta de conhecimento e informação. Sim, nem imaginam. E de repente aquelas sequelas, eles têm pesadelos, acontecem coisas estranhas na vida deles e não sabem o que está acontecendo. Então, assim, tem toda uma questão de saúde mental por trás disso tudo e prejuízos para a população. Então, assim, se os governos sabem o que está acontecendo e não estão falando, eles estão propiciando que as pessoas percam saúde mental em função de algo que elas desconhecem. Né? Então, assim,
é toda uma responsabilidade que está nos governos e que a população, porque o que a gente não, os que os olhos não vê, né, a gente não sente, a gente não sabe. Então, assim, existem, sim, muitas pessoas. O próprio David Jacobs, ele fala que daqui 30 anos, todas as pessoas do mundo serão abduzidas. E isso é o David Jacobs que diz. Que há um processo de abdução, né? Então, assim, e muitas pessoas são e não sabem. Por exemplo, essa moça que eu te falei do chip de 2 centímetros, ela nem imaginava que ela tinha isso na cabeça. Eu não fazia a menor ideia. Foi assim foi um acaso que ela descobriu, por acaso, né? Ela foi numa festa junina e viu que o olho dela estava caído. Sabe quando a pálpebra cai? Sim. E ela falou, nossa, eu estou com um problema neurológico. Né? Aí vou no neurologista, foi lá para ver isso, foi fazer a tomografia e encontrou o chip. Agora, não sabia. Quantas pessoas devem ter implantes e não sabem? Quantas pessoas passaram por uma experiência estranha, por um missing time, um lapso de tempo, e não sabem o que aconteceu? Eu até conversei aqui com, como é que é o nome dele? Ricardo Benayon, lá do Amazonas, que ele passou por uma coisa dessas. Ele parou o caminhão dele na estrada, foi até um local que tinha as luzes lá e tudo mais, fez um missing time. Depois, quando ele voltou para o caminhão, já tinha passado horas. Tem um missing time. Então, o que aconteceu nesse período? É uma pessoa propícia para fazer uma hipnose, para saber o que aconteceu. Sim, com certeza. Ele quer fazer... Você vai falar, mas nem toda hipnose é válida, existe uma discussão sobre a técnica da hipnose. Não, veja bem, a discussão era que hipnose, quando a pessoa, quando está dormindo, tem paralisando o sono e não sei o quê, numa hipnose neurológico. Isso tem também. Só que, assim, tem pessoas que estão dirigindo o caminhão e tem um missing time, vai aparecer numa outra cidade, e como que ela dirigiu, de repente, 50 quilômetros sem saber, né? Então, assim, existem, sim, pessoas que passam por essas experiências anômalas durante o dia, não só à noite, né? Então, isso começa a quebrar essa questão de querer desqualificar a pessoa que passou por experiência de abdução, ou desqualificar a técnica da hipnose. É tudo tentativas de querer engambelar o público para não saber das coisas. Essa é a verdade. Mônica, vamos começar a nossa retrospectiva? Vamos na retrospectiva, vamos. Antes, deixa eu só dar um salve aqui para a galera que chegou aqui depois. A Cláudia Zipping Ferri chegou junto aí. Valeu, Cláudia, bem-vinda. O Júlio Chagas, meu amigo lá de Friburgo, aqui do Rio. Valeu, Júlio. Ó, pintando OVNI aí, manda pra gente, hein? O Friburgo sempre tá pipocando de OVNI aí. Meu amigo Cleiton Feltran, também no nosso grupo de vigília, o grande apresentador das lives do Brasil UFO. Tá Brasil UFO, eu vou estar lá, viu? Falei com ele hoje. É o Cleiton Feltran, nosso amigo, e também membro do nosso grupo de vigília, tá? Grande Cleiton, vai ser papai. Isso aí, Cleiton. Parabéns. Ivan Guimarães, também presente aí com a gente. Ivan ganhou... eu não me recordo, acho que foi o Ivan. Ivan, depois você coloca aí, porque eu não lembro se foi você que foi sorteado num programa que a gente fez aí com o livro do Contato OVNI. Eu não lembro se foi você ou se foi o Júlio agora, tá? Não tô lembrando. Ele até fala uma coisa aqui. Deixa eu exibir aqui para a gente, antes da gente botar a retrospectiva. Gostaria de saber se um sonho com ETs pode ser sonho ou uma verdadeira abdução. Ivan de Teresópolis. Aqui, ganhei seu livro lá na Brasil UFO, que a gente sorteou um livro lá e o Ivan ganhou. Verdade, Ivan. Beleza, lembrei. E aí, Mônica? Ele está querendo se só o sonho. O sonho de abdução pode ser um sonho de abdução, simplesmente.
Como pode não ser também. Tudo depende. Por exemplo, você assiste o filme que ela falou aqui, o Intruders, pode ser que você tenha um sonho de ser abduzido. Aí não vai dormir de noite, né? Não, tem aquele outro também, assisti outro dia. É uma família que ela é toda chipada e também abduzida, né? E assim, o mais interessante, é engraçado que desde a década de 90, eles já falavam isso, né? Que, por exemplo, o processo de abdução geralmente não é uma vez só, é pela vida toda. Então, assim, parece... Meus pacientes são assim. Eu tenho paciente que está comigo há mais de 30 anos. Então, assim, é abduzido depois de 6 meses, de 4 meses, de 1 ano, dali de 3 anos, daqui 5 anos. E é o resto da vida. A coisa vai. E sempre acontecendo novidades, situações, vários avistamentos, várias situações de paranormalidade. Aí tudo vai. Se a pessoa é muito religiosa, ela vai tentar jogar aquilo por viés da religião, até para ter uma certa compreensão, um conforto. Se a pessoa não é, ela é mais científica, ela começa a ficar ressabiada, e ela começa a ler, vai atrás, querer saber, né? E vai entendendo. Só que à medida que os governos não abrem essa realidade, você sempre esbarra, tipo, né, num paredão, né, nas hipóteses, né? E aí o problema é que a pessoa, muitas vezes, ela se questiona ela mesma: estou ficando louca, doutora? A senhora acha que eu estou ficando louca? Eu estou, de fato, enlouquecendo? Mas eu vi, olha aqui, ela traz a foto. Eu tinha uma paciente que os OVNIs vinham no quintal da casa dela, ela falava com os OVNIs, ela fotografava, ela conversava com os OVNIs conversavam com ela falava assim: quanto tempo faz que eu estou morando aqui nessa cidade? Aí fazia 1 mês que ela estava morando, o OVNI se transforma no número 1. Nossa! Eles conversavam com ela, eu vou te mostrar a foto aí. Caramba! Então, existem essas... Agora, quem são? Quem são eles? Quem são esses alienígenas? Eles são interdimensionais? Eles são debaixo da Terra? Eles são de outro planeta? São de outras dimensões? São de vários lugares diferentes? Né? Quem são? São demônios? São o quê? Ninguém sabe falar, ninguém sabe explicar. Os caras não conseguem explicar nem o que são esses drones que estão aparecendo em Nova Jersey. Faz 20 dias. O FBI não sabe explicar, não consegue. Estão escondendo, né? Porque não é possível que não saibam, né? E eles não conseguem explicar. Quanto mais alienígenas, para eles nem existem, né? A ciência não existe. Então, é complicado você ficar lidando com hipóteses e com as pessoas jurando de pé juntos, trazendo evidências, inclusive me levando em locais para eu ver as evidências no céu, que eu também não posso falar que eu sou louca, porque eu vi as evidências no céu. Né? Você viu? Vi, o paciente me leva, tem paciente que me levou. Então, assim, peraí, está acontecendo, sim, alguma coisa, e, assim, enquanto isso não há um desacobertamento, o que acontece? As pessoas ficam sofrendo. Porque elas vão fazer o quê? Elas vão em qualquer psiquiatra para tomar um remédio de faixa preta? Não. Elas sofrem caladas, elas têm medo de contar para a família, elas é motivo de chacota, como você falou. Então, tem medo de serem ridicularizadas. Elas não têm com quem falar. Ainda essa semana me entrou em contato uma moça aqui do litoral de São Paulo, de Caraguatatuba, falando que desde a infância isso acontece com ela, mostrando a marca da perna que ela tem, os desenhos, né? E ela nunca pôde falar com ninguém. E aí um dia ela soube, me viu em algum lugar, então eu falei: pode se abrir. Aquele privativo que você vai falar, eu entendo, faz mais de 30 anos que eu lido com pessoas que têm essa temática, não tenha medo de falar. Aí a pessoa se abre, entendeu? Elas têm medo, né?